Hoje, dia 29 de junho de 2017, nós iniciamos mais uma reunião, convidando aí as pessoas responsáveis do serviço de tapa-buraco que era feito pelo DAERP. Esse trabalho ele foi iniciado em 2015, depois de 2014, com uma fiscalização, com algumas tapa-buraco. Iniciando-se assim, a gente pediu na Câmara uma CPI, não foi possível, porque já havia várias CPI instaladas, e a gente não conseguiu instalar, até que a CPI passou, mas não conseguimos. Quais seriam as irregularidades? E esse perito, ele tapa-buraco em Ribeirão Preto. A CPI é um instrumento da Câmara Municipal para que venha fazer esse trabalho. Quando encontra alguma irregularidade, a gente está falando com os responsáveis da empresa, pedindo informações, declarações do dono da empresa e também as pessoas responsáveis da autarquia, para que ele venha dar esclarecimento para a gente, como é o trabalho do vereador é fiscalizar, a gente venha trazer isso às claras à população de Ribeirão Preto. Então hoje, convidei hoje o senhor Ivo Colicho, está aí? Por favor, pode sentar na mesa. Também Emilson Capristani, está? Senhor advogado, para o senhor falar, tá? Pode usar o microfone, por favor, doutor. Usa o microfone, pode. Aí você pode falar. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aos membros dessa CPI, na pessoa do presidente. O motivo da minha intervenção para o senhor Emilson Capristano de Oliveira. Não foi possível o comparecimento ante a exiguidade do tempo da notificação e a marca desta reunião, realizando um pedido formal para que, se houvendo possibilidade de que seja redesignada a oitiva do senhor Emilson Capristano para uma nova oportunidade. Como sugestão, coloquei a data do dia 6 de julho de 2017, às 14h30, ou qualquer outra data que vossas excelências entenderem adequada. O meu pedido também com base na necessidade que o senhor Emilson teve de comparecimento ao médico, hoje na mesma data, que inclusive apresentarei o atestado médico posteriormente. Junto com o meu pedido também, excelências, tem um pedido de vista dos autos, não sendo possível, gostaria de retirada de cópias integral do processo, só para que tenha ciência dos fatos e possa esclarecer o acontecido ao meu cliente, porque ele tem total interesse em cooperação e já se manifestou nesse sentido. Realmente não pôde comparecer, mas o mais breve possível estará à disposição desta CPI para esclarecer eventuais dúvidas que estiver ao alcance dele. Muito obrigado pela palavra. Será possível sim, tá? Pegar os autos, né? Pessoal dando esse prazo para a gente, vocês vão ter a vista aí, só que a gente precisa só de um prazo para que não atrapalhe os trabalhos. Mas é possível, entre em contato com o gabinete para que vocês possam ter essa vista.
Então vamos juntar os autos aqui. Ele pediu para o próximo, para o dia 6. Ele pediu, a gente vai aproximar essa data, porque nós precisamos acertar essa data com a Câmara, com a organização da Câmara. Tá? Perfeito, Excelência. A data é como sugestão, mas é claro que... pode aproximar um dia antes ou depois, a gente pode estar, fica mais ou menos nessa data. Tá? Muito obrigado pela palavra, Excelência. Tá bom. A petição e a procuração do Dr. Arthur, representando o senhor Emilson Capristani. Tá? Junto aos laudos. Eu quero agradecer aqui a presença da vereadora Gráucia Berenice, tá? Você deu lugar, viu, doutor? Um lugarzinho para ela aqui. Também, por favor, tá? Também agradecer a presença do vereador André Trindade, também o vereador Maraca, que compareceu aqui com a gente, quero agradecer. Tá? Eles vão ficar todos também, fica à disposição das perguntas que eles quiserem para estar participando com a gente desse trabalho. Tá? Agradecer também ao senhor Ivo Coliche pela vinda, ele sempre tem sido presente quando chama, já teve uma CE nesse sentido, desse caso mesmo, e ele compareceu a essa CE, já está sempre à disposição, já foi ouvido também na Câmara, e hoje compareceu espontaneamente aí, tá? A gente pediu e ele compareceu na data exata, quero o agradecer, tá? Iniciando, eu queria que o senhor me passasse a qualificação do senhor. O serviço prestado hoje, o senhor é um funcionário aposentado já da Prefeitura, e eu queria que o senhor passasse as qualificações do trabalho, do trajeto do senhor pela Prefeitura. Boa tarde aos senhores vereadores. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. Eu sou engenheiro da Prefeitura Municipal. Desde 1979, ainda não era engenheiro, era segundo anista. Pois é, você está vendo? E aí, ao longo desses anos, são 36 anos de serviços prestados à Prefeitura Municipal. A maior parte do tempo foi na Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. Depois eu tive 2 anos na Casa Civil, voltei para o planejamento, e um período eu fiquei assistindo o vice-prefeito, Marinho Sampaio, e depois de umas colocações e bastante considerações de que havia uma necessidade de uma ajuda no DAERP, eu fui ao DAERP e assumi lá a diretoria técnica, né? É um departamento que cuida da parte técnica e das obras, inclusive do DAERP. Quando o senhor foi para o DAERP e por quem o senhor foi convidado aí para o DAERP? Que época o senhor foi e por quem o senhor foi convidado? Eu fui um ano e meio, 1 ano e 8, 9 meses antes de me aposentar. Eu estava numa situação que eu fui realmente porque o convite veio do superintendente, só que havia diversas pessoas pedindo para que, inclusive o Marinho, de que eu precisava ir para lá, porque tinha uma série de dificuldades lá que o meu perfil talvez fosse importante naquele momento. E eu resolvi, então, como nunca me furtei a ajudar, porque poderia ter ficado, pura e simplesmente, na época eu estava cuidando do convênio que a Prefeitura fez com o Estado para a ampliação do aeroporto, muito mais confortável do que uma diretoria técnica do DAERP, né? Mas como eu não me furto e também a gente tem essa coisa de dentro de querer fazer, eu tive então a oportunidade de assumir a diretoria técnica.
Eu sei que o senhor trabalhou na vigência desse contrato com a Mataraia. O que o senhor pode falar sobre a função do senhor nesse contrato da Mataraia, desse início? Desse contrato era a rotina da gente, né? Porque na época, eu me lembro que na minha estadia lá, nós tivemos uma integração muito grande com o pessoal da operação da Pernambuco, e a gente sempre, eu nomeava um gerente de um contrato que fosse, ou da Mataraia, ou vai perfurar um poço. Eu tinha um responsável para o acompanhamento dessas obras e me apresentar os laudos técnicos, as medições, né, e que era então o responsável pela execução do contrato. Porque uma das coisas que a gente vê na administração pública, você tem que dar condições de que minimamente você consiga acompanhar a execução do objeto do contrato. Não é possível a gente deixar isso solto e sem critério de avaliação. Por isso que sempre tinha um técnico que era o gerente do contrato. No caso da Mataraia, quem que era o gerente? O senhor nomeou? Num período, foi o Emilson, que está representado aqui pelo senhor. E teve uma época também que, por uma portaria da prefeita, foi montada uma comissão e essas atribuições passaram à Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Obras. O senhor lembra até em qual período? Dentro desse assunto passou. Não, porque tem que registrar. Esse gerente de contrato que você quer dizer é o aferidor de contrato? É esse o termo que o pessoal utiliza? Ele é responsabilizado pela execução do contrato, né? Tanto quantitativamente como qualitativamente, porque eram técnicos da área e que tinham inclusive habilitação para que fizesse esse acompanhamento. E ele que fazia o acompanhamento das medidas em loco? Nesse período foi. Você lembra até quando o Edmilson ficou, o período que ele ficou, que depois repassou isso aí? Puxa, com data é difícil. Mas naquele pronunciamento nosso no plenário, eu me lembro bem que inclusive o senhor tinha um documento dessas datas, até abril, quando tinham sido feitas medições para a Secretaria de Obras, depois voltou para nós, que nós, com os seus alertas que nos fez, desde os seus alertas, fazer um aumento no corpo de fiscalização para que a gente pudesse levar o contrato a bom termo. Como que era feito? O senhor recebia essas medidas? Eu tenho conhecimento pelo meu trabalho que foi feito, a gente aprofundou muito nesse estudo do trabalho desse contrato, e a empresa ela mandava uma certa medida. Por exemplo, sempre era assim, a empresa mandava 21 metros, o DAERP falava que era 19 ou 20, e na verdade, em muitos lugares, 13 metros, 10 metros, 11 metros. Então, como o senhor recebia isso aí, para o senhor autorizar esses pagamentos? Assim, passar isso para a administração para que ela tivesse certeza de que estava certo essas medidas. Quando nós começamos a ter os alertas de que podia estar acontecendo isso, nós intensificamos a fiscalização, inclusive com veículos e funcionários a mais para que se pudesse fazer uma medição mais vou dizer mais correta, mais efetiva, em vez de ser até por amostragem, aumentar os critérios da medição, né? Então, depois de um certo período, a gente diminuiu bastante essa incidência que pudesse eventualmente existir uma medida mal feita ou uma área de operação deles que fosse maior do que a realizada. Existe uma série porque o nosso contrato, eles chamam, né, o buraco do DAERP, né? É interessante essas. Nós tínhamos que repor o que o DAERP, por eventualmente, tenha danificado
em função das operações obrigatórias de ligação de água, vazamento, né? Então, a gente tinha esse foco. Eventualmente, às vezes você está tapando um buraco aqui, a mulher, a senhora chega e fala assim, pô, você não vai tampar o meu que está na entrada da minha casa, sabe? Isso às vezes acontecia. Já não é uma função do DAERP, né? Já era, se for ver, está desviando aí. Não é, exatamente. Porque isso aí é da infraestrutura, né? Por isso é que foi para a infra aquele período, que como a prefeita resolveu que a questão, essas questões seriam tratadas de uma maneira só numa comissão dentro da outra secretaria. Tá, havia na época, desculpa, já falo para vocês, aí tá aqui tem uma série de perguntas. Na época, quando o perito fez a perícia, ele constatou algumas maquiadas em volta. Alguns lugares, além de que tinha que fazer o reparo, então ficava lá a parte do reparo, mas se maquiava quase que em alguns lugares o dobro. Passava a natinha em cima para fazer medida. O senhor tinha conhecimento disso? O senhor chegou em loco? Alguma vez o senhor mediu esse serviço antes? Por exemplo, o DAERP fez, eu vou medir, vou esperar que a empresa mande para mim essa medida para que eu veja se está constado, se está certo com as medidas que eu fiz. Por exemplo, o DAERP já fez lá remendou a rede, abriu o asfalto e vai ficar um buraco. Daqui a pouco eles vão lá tampar e vai te mandar uma medida. Você fez alguma vez, o senhor fez alguma vez essa comparação? Eu não cheguei aí pessoalmente, inclusive teve um grupo de vereadores que teve em alguns lugares para que se fizesse uma verificação também por eles. Na comissão de estudo, os vereadores estiveram acompanhando a nossa equipe técnica lá. Não dá para a gente efetivamente, né, mas nós tivemos uma documentação fotográfica, que eu não sei se veio da sua parte, inclusive, né? Foi esses assuntos que nos levaram a aumentar o rigor e a intensidade de medição de questões que a gente não sabia, né, que estava acontecendo. É impossível deixar acontecer. Senhor Evo, também tinha alguns lugares, não foram poucos, vários lugares, porque tinha muito, mas como eu precisaria, para mim, entrar com uma ação para pedir essa perícia, precisaria pagar um engenheiro, né? Eu paguei esse engenheiro do bolso para que ele assinasse essas medidas. Eu não podia chegar na justiça e falar, ali foi cobrado 20 metros e executou somente 10 metros, e levar eu tinha que ter um técnico, uma pessoa responsável que conhecia a área. Eu tive que pagar, então não pude mandar tantos lugares. Mandei alguns onde estava ao meu alcance de pagar esse engenheiro. Entendi. Então, alguns lugares, teve lugar que fez 4 metros e cobrou 40 metros e pouco. Outro lugar fez 2,20 metros e foram pagos 20 metros. Eu sei que foram vários, eu só consegui fazer isso aí porque quanto mais local e endereços, eu ia pagar mais por isso. Sim. Vocês não notavam, será que na hora que fazia de pagar quanto de um remendo, de um conserto, uma quantidade de 40 metros de remendo, assim, não dava para ir, não? Na verdade, são duas as preocupações. Não é só a medição. Você tem a medição e você tem a qualidade do serviço prestado, que é aí que você vai considerar que esse objeto do contrato tenha sido cumprido. Não é jogar a massa lá, a gente vê às vezes até a prefeitura fazendo. Isso tem que recortar, tem que fazer subir base, tem que misturar. Não estavam recortando então, também, passou. E eu tive, eu tentei me comunicar com o engenheiro que você contratou. Até por ser um colega de profissão, e ele poderia, inclusive, ajudar a gente nas decisões internas do próprio DAERP. E ele tinha sido chamado quando eu vim aqui na Comissão Especial de Estudos,
Ele foi chamado também. Achei que nessa hora eu iria ter, inclusive, a oportunidade de conversar com ele, discutir o assunto mais tecnicamente. Porque eu estava encarregado, o engenheiro Luiz Fernando, de fazer um convênio com a Universidade em São Carlos, para que através dos exames de laboratório, se desse uma segurança no cumprimento do objeto do contrato. Falando aí não só da quantidade, como da qualidade. Acho que não precisamos ter isso. Isso é imprescindível, porque você tampa um buraco hoje, daqui um mês começa a chover, você tem que fazer outra vez, é inadmissível, né, o custo disso. Tanto é que tudo fez crer que as coisas estavam incorretas nesses trabalhos, porque tanto que a gente estava... o DAERP estaria pagando 1.400.000 mensal, na época que eu entrei com essa denúncia. E logo caiu para 400 mil reais. Quer dizer, deu para ver, se você for fazer a proporção da perícia, é exatamente as 3 vezes mais que estaria pagando da DAERP pelos trabalhos feitos. Eu tenho que observar, inclusive, de trazer a lembrança o dia da nossa manifestação em plenário, né? A gente já vinha aumentando tinha intensificado a nossa fiscalização. Saiu da mão do DAERP e foi para a Secretaria de Obras. Essa diferença que você está falando, você citou em plenário, e eu gostaria muito, inclusive, de que a gravação, que nós, inclusive, eu vim à Câmara pegar, fizesse parte da documentação formal da comissão. E o pessoal da comissão, principalmente os que não acompanharam na época, né, a vereadora já está mais conhecendo, participou disso. Mas os vereadores que não acompanharam a época, eles vão ter ali uma ideia muito boa do que aconteceu. E aquilo foi resultado da primeira vez, na volta para o DAERP, nós fizemos as medidas, porque se observar nos processos, você pode pegar as liberações de pagamento, que eu sofria pressão, inclusive, claro, que a pessoa trabalha quer receber, isso é normal, que às vezes se atrasava porque chegava em mim sem a constatação e as considerações que eu precisava para fazer a liberação do pagamento. Então não tem um pagamento meu lá que não tenha sido assinado por essa comissão, pela secretária então de obras à época, ou pelo nosso então depois gerente de contrato. Você não vai ter liberação minha sem um embasamento e sem uma insistência de que fosse constatado o cumprimento do contrato. E a quem o senhor se refere, por exemplo, que possa ter levado todas essas medidas, sem constatar essas medidas e levar assim, esses pagamentos sem estar devidamente, com certeza, de que isso aí era uma medida certa, que poderia pagar, porque é um dinheiro público, tem que estar se cuidando. Quem que o senhor responsabiliza por isso? Eu acho que não é uma questão de responsabilidade. É claro que a minha posição lá dentro e as atribuições, a gente não conseguia cumprir o que precisava, né? Porque é muita coisa. Nós estávamos numa dificuldade grande, nós tínhamos falta de água crônica, não tinha uma bomba para substituir, que é normal você ter que substituir bomba nesses 100 e tantos postos que nós temos. Aquela responsabilidade de quebrar essa falta de água crônica, não era possível que eu fizesse a fiscalização. Então, isso tinha o gerente de contrato. E o gerente de contrato tinha os funcionários que auxiliavam. Porque, como você disse mesmo, o engenheiro que você contrata não vai medir todas as operações feitas aí durante o mês, que são, nossa, sei lá quantas, 500, 600, estão... Me passou agora, cortando o senhor, me passou agora o novo superintendente, o senhor Afonso, que está fotografando cada serviço, passando as medidas. Você acha que é possível? Porque esse é o trabalho que ele vai
até vai incluir nos autos aqui para que a gente veja como está sendo feito o serviço agora. Eu nem tenho o que comentar, né? Porque das nossas conversas lá atrás até agora, eu estou afastado da ERP, não sei as situações. Eu só tenho a comentar que nós temos a obrigação de ser um modelo e acho que está deixando de lado. E essas questões de cumprir contrato, eu acho que é de uma responsabilidade e não é uma coisa que deva assim, tomar todo o tempo de um administrador, sabe? Não é possível. Nós temos saltos técnicos aí para dar, tecnologia nossa está ultrapassada, nós temos reservação com essas obras que estão feitas aí, captação e reservação, temos de bom tamanho, então nós temos uma segurança nesse sentido de estar produzindo e armazenando essa água. Agora nós temos que entrar em distribuição. Distribuição significa projeto de rede, interligar zonas de abastecimento, e uma tecnologia que você, numa sala, você consegue perceber rapidamente o que aconteceu numa adutora, por que caiu a pressão, está vazando, vamos correr lá, ao invés dessa notícia chegar, né, ao Léo. A gente tem que ter um controle muito grande disso. E são situações assim, não precisa ser nenhum gênio, não. Mas eu acho que nós temos uma obrigação de ser um modelo em função do nosso aquífero que temos aqui e a facilidade que nós temos de abastecer a cidade. Vou passar a palavra para a vereadora Glaucia Berenice. Boa tarde, tudo bem? Oi, como vai? Boa tarde também a todos os vereadores, todos que estão acompanhando essa reunião da CPI. Pelo contrato, né, estabelece que a forma de pagamento, conforme o edital, são medições mensais devidamente comprovadas pelo órgão fiscalizador. Sim. De acordo com os procedimentos de medições do DAERP. Obrigado. Então, como que passou para a Secretaria de Obras, se o próprio contrato, né, já estabeleceu que quem deveria fiscalizar era o DAERP? Então, uma portaria da prefeita, que se juntou, falou... Uma decisão... Uma decisão que deixa a gente até, assim, completamente... O que você faz numa situação dessa? Né? Vai cumprir e se você levanta, você fala, isso aqui não é bem assim, isso precisava estar aqui dentro, quem fica do seu lado? Vai ficar do meu lado ou do lado Uhum. Então foi uma portaria Foi uma portaria uma decisão unilateral da prefeita. Da prefeita. Certo. Em 2013 o senhor não estava? Não estava. Não. Porque nós temos aqui uma suspensão, né, um comunicado de suspensão dos serviços. Sim. No dia... em setembro, 4 de setembro de 2013. Foi feita pelo Marco Antônio. Sim. E depois, na republicação, né, ele aumentou. Ele saltou de 11 para 12 mil o metro quadrado. Então, na verdade, não deu para entender, né? Por que houve a suspensão e depois, na republicação, houve um aumento do valor. O senhor tem ideia do que aconteceu? Eu não tenho ideia. Até porque, quando eu fui lá, essa situação toda já estava estabelecida, né? Então, ficou numa situação de eu ter que fazer o esforço para cumprir o contrato. E muito mais preocupado quando começou os apontamentos aí. Então, eu não sei realmente te informar isso. O DAERP, ele abriu uma sindicância interna. O senhor participou dessa sindicância? O senhor estava lá? Não, eu não participo das sindicâncias. Até as contratações, as licitações, nós temos gente especializada para fazer isso, né? Trabalho, mas o senhor nessa sindicância, o senhor foi ouvido? Não fui ouvido. Porque o trabalho dessa sindicância era apurar, e ela fez, a sindicância apurou que realmente houve esses pagamentos acima do executado. E nessa sindicância, eles pediram para suspender o trabalho, foi pedido pelo DAERP, só que não foi fornecido. Então o senhor não tem conhecimento. Nessa época o senhor já não estava mais lá, né? Eu não tenho
não sei te dizer. Normalmente eu não participava das sindicâncias, já né? tava Eram funcionários efetivos que faziam isso, um pessoal que acompanhava mais as operações, que a gente fica longe delas, né? O Emilson tinha uma equipe que fazia isso para ele, para ir em loco fazer, ou ele ia, como que era? Ele recebia e passava para o senhor? O Emilson tinha uma estrutura lá para fazer isso. Eu não sei exatamente qual, aí como é que ele utilizava. O senhor sabe se ele ia em loco também, para medir alguns serviços prestados? Provavelmente ia. Ia, né? Principalmente, ainda mais quando começou a levantar aquelas... Quando começou a gente... com os alertas, eu acho aí que ele intensificou o trabalho nesse sentido. Vendo o contrato também, eu percebi que não estava sendo o contrato, ele fala que tinha que recortar o trabalho, onde não estava tendo os recortes para estar fazendo. Esse recorte, quem fazia? Era o DAERP ou a empresa que tinha que fazer esse recorte? A empresa. A empresa fazia o recorte? Não estava fazendo, então... Você abria o buraco e tampava, e no contrato fala de algumas precauções que tem que tomar antes de fechar, de fazer o... Então, é por isso que você vai ver sempre que eu mandava os processos para examinar o cumprimento do objeto do contrato. Todas. Você examina, você tem, acho que tem até cópia dos processos todos aí. Não sei até se isso já não está também lá na promotoria, que tem aí um expediente também cuidando disso, né? E aí a preocupação de contratar a Universidade de São Carlos era exatamente para ver a qualidade, porque não é só recortar, né? Tem que ver, retirar o material que está lá, compactar na umidade certa, fazer mistura de elementos. Tem uma série de coisas que a gente precisa tomar cuidado. Isso já é uma providência que está sendo tomada também pela Justiça, porque só fez agora sobre medidas, né? Quantidade. Agora, a qualidade vai ser feita ainda. É outro trabalho que vai começar agora, talvez. Breve já está... Agora, uma coisa importante. Não pode existir mais isso. Quer dizer, hoje lá tem que fazer o que está se fazendo, cobrar o objeto do contrato. Cobrar o objeto do contrato em tudo. E não é só aí, não. É a prefeitura inteira. Com certeza. Esse é um trabalho que nós fizemos que vai continuar fazendo, tá? Já chamei até o superintendente aqui, que está agora em exercício, o senhor Afonso, já veio para dar a declaração dele, como vai ser esse procedimento, porque a gente vai seguir muito à risca aí, até porque o prejuízo foi muito grande para a população, esse trabalho que foi feito. O senhor estranhou assim quando veio esse volume, dessa quantidade de porcentagem de pago a mais? O senhor teve conhecimento, senhor? Você fala quando retornou lá da Secretaria de Obras, foi a observação que você fez? Falo quando o perito fez, o perito judicial fez a perícia e constatou que foram pagos 282 centavos. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Você sabe que eu não acompanhei isso. Não. Eu nem sabia. Quando você me mandou o comunicado, você disse que havia tido acho que parece que um rompimento do contrato, coisa desse tipo, que eu nem sei quem faz hoje, não sei o que está acontecendo lá dentro. Teve um cancelamento, o contrato cancelou e voltou porque não foram fornecidos os documentos na época da sindicância, era para cancelar o contrato e pagar uma multa, mas por alguns meios da administração não conseguiu, aí a justiça não entendeu que... Suspendeu e depois reativou o contrato? Reativou porque a justiça não... É aquilo que a vereadora observou ou não? Era só 3 dias só e... Tá. Foi agora no final do... Uma decisão do juiz lá que recebeu por não ter fornecido os documentos no tempo hábil. Agora, eles não conseguiram... Tá. Agora, essas decisões administrativas, às vezes foge da nossa posição técnica lá, né? Porque às vezes você quer uma coisa, mas de repente você não pode ficar sem o serviço. Isso aconteceu lá, né? Mas isso são falhas administrativas. Como é que você faz? Você vai deixar sem operação de tapa-buraco? Então, essas coisas, inclusive, por isso que tem a diretoria administrativa e a judiciária, né? a jurídica, né?
que tem que tomar conta disso e não deixar cometer ilegalidade. Isso é obrigação dela. Só palavra, vereador Maraca. Ô Ivo, só para a gente entender o processo do pagamento à empresa e de como era feito essa medição, entregue esses números por eles, e até para esclarecer bem, quando chegava para você esse procedimento de pagamento para autorização, você tinha pessoas que aferiam isso, né? Sim. Então, você tinha o próprio aferidor do contrato, a pessoa que ficava gestora daquele contrato, que era uma pessoa nomeada. Em cada contrato tinha uma pessoa nomeada, Isso. uma pessoa, pelo que você falou, que tinha competência para tal, né? Tinha habilitação. Nesse contrato, você disse que tiveram 2 aferidores. No começo aqui você falou, tiveram 2 pessoas, uma em cada momento. Primeiro foi, inclusive o procurador dele está aqui, o senhor Emilson? Então, ele foi um dos aferidores. ele foi um dos aferidores. E tem... Depois de uma etapa, teve a portaria, que a vereadora citou com certa reserva aí, e ficou a responsabilidade, então, daquele grupo que estavam os nomes na portaria, gente do DAERP, inclusive. E depois, na volta disso, é que ele reassumiu aquela função de gerente. Só para tirar uma outra dúvida, tecnicamente, esses buracos eram fechados após um reparo, que era feito ali um vazamento, alguma coisa que existia, fazia-se o reparo e depois havia o fechamento do buraco. Sim. Alguns reparos acabam dando problema depois, esse buraco pode ser novamente aberto e depois fechado novamente. Pode. Mas a gente teve notícias de que muitas vezes esses reparos eram feitos com a conivência de algumas pessoas para que voltasse a ter o problema no local, até para facilitar isso para alguém. Estou falando isso porque eu gostaria de entender. Quem fazia o reparo, não o asfalto, quem fazia o reparo, era uma equipe do DAERP ou também era uma equipe terceirizada? É a equipe terceirizada que fazia o reparo. Agora, deixa eu te explicar. Não o reparo do asfalto, viu, Ivo? O reparo do vazamento. Do vazamento, na época, era feito pelo próprio DAERP. Isso. Tá. E agora você imagina, você vai fazer uma recomposição asfáltica numa situação onde você teve vazamento, onde você tem uma umidade excessiva do solo, às vezes você não tem, você teria obrigatoriamente que remover aquilo tudo, colocar solo novo. Você fazendo tudo dentro da técnica, ainda é bastante provável, né, que pelas condições de trabalho, às vezes inclusive é chuva, às vezes de que você tenha que cele de determinada maneira. Mas isso é admitido dentro de um percentual, né? Não é possível que aconteça em todos, né? Então não é um serviço assim tranquilo e que a gente fala, vou pavimentar isso aqui com todas as possibilidades técnicas, tenho tudo à minha disposição, né? Então é natural que em algumas situações se volte a refazer. Nesse caso está escrito no contrato que é a obrigação da empresa fazer sem cobrar absolutamente nada. Entendi, era isso. Parece que eu tinha o conhecimento que quem fazia esse trabalho depois já passava a responsabilidade para a infraestrutura, porque só ia lá fazer um remendo e não dava uma certa garantia. Depois a infra ia como se fosse do vazamento? algum trabalho. Depois que fez, aí passava tipo um mês aí. Não existe essa possibilidade. Eles não têm nem técnico para isso lá. Tem uma equipe grande ali que faz. Mas se virasse aí, por exemplo... Tanto de água como de esgoto. O serviço ficou mal feito, aí começou a soltar, a sair. Aí não tem vazamento, não vai abrir mais. Aí já ficava a responsabilidade da infraestrutura. Eu acho que pouco provável, não sei como é que isso pode ser. Depois tem que acompanhar nesse novo... No contrato tinha uma exigência de garantia à empresa que fazia. Claro, e se constatasse uma deficiência do serviço, para que refizesse. Totalmente sem custo para a prefeitura, né, Ivo? Isso sem custo pela prefeitura. Isso
teoricamente, nos dá uma segurança, né? Agora, precisa que se cumpra objeto de contrato. Eu não estou falando no caso específico. Acho que vocês estão aí na obrigação de fazer essa fiscalização, olhar para a nossa cidade aí com mais carinho, né? Nós temos olhado, sim, tanto é que eu olhei, viu, e vi o carinho que eu tive com a cidade, senhor Ivo, foi muito grande, porque eu paguei dinheiro do meu bolso, porque eu percebi que as coisas não andavam bem. E o carinho que nós temos com a cidade que eu tinha antes é o mesmo que eu vou ter agora, tá? Não, eu tenho certeza disso, inclusive da utilidade que foi os alertas que o senhor fez, em função de estar tendo esses resultados aí, de procurar se estabelecer a verdade. Isso é muito importante. Se todo mundo tivesse o carinho que eu tive aí com a cidade, pode ter certeza que em vários lugares, cada um vereador pegasse uma ponta para fazer disso aí, vários vereadores trabalharam muito aqui, mas muitos atrapalhavam aqui nosso trabalho de fiscalização. Tanto é que a gente não falei em sentido pessoal, não. Ao contrário. A gente tem que elogiar essas medidas, né? As medidas de elogio, porque... Vou fazer uma pergunta, retomando aquela fase em que passou do DAERP para a Secretaria de Obras. Sim. Quem ficou responsável pela fiscalização quando a fiscalização ficou sobre o encargo da Secretaria de Obras? Você sabe? A portaria... deve ter aí. A portaria tem os nomes. Tem o nome. Tem. Uhum. E ficava subordinada, então, à secretária de obras, que era a... Como é que ela chama? O Tico e o Teco, às vezes, brigam aqui, já não... Simone? Não. A secretária de obras que foi... Abranches? Não. Abel. Isabel. Tá. Foi naquela época, então, que morreu a menina lá de moto. Aquilo foi uma fatalidade, né? Que aí que a Isabel assumiu. Foi naquela época, não? Não, acho que não foi essa a razão. Eu não sei. E o senhor tem ideia por que a prefeita tomou essa atitude? O senhor tem algum pensamento formado a esse respeito? Não, a gente não participa de uma discussão do que vamos fazer com isso. Só nos chegou numa reunião, né, que decisão tomada de que ela teria condições de assumir esse contrato, que iria ter uma positividade muito maior com ela tomando conta, coisa desse tipo aí. Que o corpo dela estaria mais preparado para isso, corpo de técnicos, né? Então, não foi nos dado uma opção. Teve um parecer do jurídico do DAERP? Daniel Brond se pronunciou, senhor, na época? Eu não lembro, eu não sei. Mas eu acho que seria interessante, vereador, a gente pedir. Eles conversavam mais, né? A gente não fazia parte dessas... Para fazer o pedido. Entendi. Acho que é importante formalizar esse pedido, né, para ver se nessa mudança, porque o contrato, ele reza... Né? Que realmente as medições devem ser feitas pelo órgão fiscalizador, que é o DAERP. O contrato é muito claro. E tem também o cronograma físico-financeiro que acompanha o contrato. Né? E, então, a necessidade já vinha se estabelecendo como o contrato seria cumprido e os gastos também, né, da execução desse contrato. E o que a gente viu foi um valor muito superior daquilo que foi até contratado ao início. Mas isso está em processo, viu? Inclusive pedindo a empresa e fazendo um levantamento do que significaria, do que significou alguma coisa que tivesse feito fora das obrigações contratuais que foram feitas pela responsabilidade da Secretaria de Obras. Então, isso aí tem manifestações nos processos à época de que ela deveria fazer um ressarcimento disso, sei lá de como maneira, né? É uma questão jurídica mesmo, uma questão administrativa que a gente não tinha domínio. Conhecimento sobre o hidrômetro, o senhor podia falar um pouquinho sobre o hidrômetro? O senhor conhecia sobre aquela compra de hidrômetro?
Alguma coisa. Pago. Por quê? De que hidrômetro você O hidrômetro que custava R$54 foram pagos 135. Quando fez a licitação, o senhor participou daquele contrato? Não sei disso, Não, né? Uma diferença de preço assim. Eu sei que nós tínhamos obrigações com a macromedição. A macromedição são hidrômetros mais robustos, que mede a retirada de água no poço. Quanto que nós estamos retirando de água. Nós tivemos, inclusive, tinha uma obrigação até de TAC assinado, que nós tínhamos que fazer essa medição. E me lembro, eu não sei até como foi, porque eu saí, nós estávamos comprando 150 hidrômetros para colocar em todos os poços, para saber o que nós estamos explorando. E aí até para conhecer a perda, né? Porque hoje você não sabe quanto tira, como é que você sabe quanto perde? Então a gente vê um puta mundo de... Né, cara, mas na verdade nós não sabemos fazer essa conta. Não temos como fazer essa conta hoje. Se instalou os hidrômetros, nós sabemos quanto nós estamos tirando, quanto nós estamos vendendo de água. Aí você junta vazamento, ligação clandestina, lavagem de poços, lavagem de rede que a gente tem que fazer, né? E aí você tem um percentual lá para tirar. Aí sim você vai ter o quanto que nós perdemos de água. E é isso. Mais uma pergunta? André. Satisfeito. Não, somente agradecer a presença do seu Ivo Colíquio e parabenizar o vereador Paulo Modas pela combatividade e perseverança nesse assunto que é de suma importância. Eu entendi bem o que o senhor quis dizer, que nós possamos olhar de fato e seguir o exemplo do vereador Paulo Modas nessa fiscalização, que é de fato um dos nossos preceitos principais como vereador, né? Hoje com 27 vereadores, cada um tiver essa altivez, essa perseverança e esse interesse, é possível que a cidade viva novos momentos e vire essa página, né, e que o munícipe, aquele cidadão de Ribeirão Preto, seja aquele o maior beneficiado. Então eu queria apenas agradecer a presença e parabenizar o vereador Paulo Modas e cumprimentar minha querida amiga Glaucia Berenice. Só cumprimentando, também fazendo um cumprimento aqui, que o DAERP estava vendendo uma dívida de 500 milhões de reais por 50 milhão para os bancos, para as instituições financeiras. Foi mais um trabalho que eu fiz, a Justiça entendeu e suspendeu essa licitação que estava sendo vendida. Então, foi um trabalho minucioso também, tá? Que isso aí ia levar um prejuízo muito grande para a população de Ribeirão Preto. E também, os hidrômetros, compro mais de 140 mil hidrômetros, chegou a entregar 30 mil hidrômetros, sem a necessidade desse hidrômetro em Ribeirão Preto, só para que comprasse, talvez para que enferrujasse lá nos depósitos do DAERP. Isso foi mais um trabalho do Paulo Modas no DAERP, dessas licitações. Foram várias coisas que eu encontrei irregularidade e fiscalizei muito em cima desse trabalho. O senhor lembra disso? Isso ia trazer um prejuízo muito grande para a população. Talvez o senhor não tivesse mais no DAERP nessa época, da venda, da circularização do DAERP. O senhor estava? Não, são coisas também que a gente... técnica administrativa, né? Então, foi um trabalho muito intenso feito. Daí a gente continua. E eu quero ver as considerações da vereadora Glaucia. Agradecer mais uma vez a presença do Ivo, sempre esteve aqui na casa, né, quando foi convidado, sempre se colocando à disposição para dar esclarecimentos, ouvindo os vereadores e respondendo nossos questionamentos. Agradecer, né, a sua disponibilidade. Sempre à disposição. E agradecer também o vereador Paulo Modas, que à frente desde a Comissão Especial de Estudo, tem acompanhado o trabalho do vereador com muita efetividade, aí, acompanhando, fiscalizando, e com certeza essa atuação do vereador, ela poupou o município de muitos maiores gastos do que a gente, né, já
já vem sofrendo. Então, eu quero continuar colaborando o que for possível. Eu agradeço a oportunidade, vereador. Agradecer também o vereador André e todos que estão presentes. Obrigada. Obrigado, vereadora Glaucia. Obrigado, vereador André. Só para falar que a gente vai continuar fazendo os trabalhos, tá, de fiscalização para que a população não sofra esses prejuízos, tá? Agradecer o Ivo pela sua presença, tá? Pelas suas declarações aí, para a gente foi muito bem, e que o senhor ficasse à disposição, que eu espero que se a gente precisar de alguma informação do senhor, o senhor ficasse à disposição para que a gente... Olha, às vezes eu não estou em Ribeirão, independente de comissão, ou de estudo, eu estou à disposição. Se eu estiver aí, é só me telefonar. Tá bom, a gente aguarda o senhor voltar, tudo, se precisar, tá dentro aí, tá? A gente vai ter paciência aí para estar aguardando o momento que o senhor puder estar respondendo para mais algum esclarecimento que a gente precisar aqui, né? A respeito daquela informação do grupo técnico, foi da infraestrutura. Da infraestrutura, né? Não foi ótimo. É da infra, é. Desculpa, da infraestrutura. Conseguiu Presidente, a portaria. eu queria saber se ficou acertado a reunião para o dia 6 de julho, às 14h30, com a presença do engenheiro Emilson. Pelo que ele falou, ele vai ficar à disposição para aquela semana para a gente, porque aqui a Câmara nós não podemos marcar data antecipada hoje. Nós dependemos aqui dos espaços, até porque a Câmara está com poucos espaços. Foi usado um outro setor aí para fazer salas de vereadores, e a gente não tem espaço, talvez no dia não tem, a gente tem que marcar a data que tem um espaço. Já está verificando para a gente pôr na ata, tá? Eu quero agradecer a todos, tá? E a vocês que estiveram presente aqui com a gente, ao Ivo e aos vereadores, tá? Exatamente, vou suspender por 2 minutos a reunião para que a gente tenha a informação da próxima data. Virou a chavinha da procuradoria? Não. Não, né? É o que eu tenho dito, tenho vindo mais na Câmara do que pescado, né? Mas tá bom. Você tem que se preparar para aposentar. E o que eu mais queria era deixar aquele negócio funcionando, que nem um relógio. Né? Não é fácil. Não tive condições de ficar no meio daquilo. Não é isso. O que está acontecendo aí. A sede ali era grande. Muito interesse. Se bem que a gente tem uma mini. Está intimado o senhor Emilson Capristani de Oliveira, pelo procurador, tá, dia 6, que horas? Às 14h30, mesmo horário de hoje, no plenário. Tá? Ressalvando que o não comparecimento pode ser feito de forma requisitiva. Tá? Obrigado. Viu? Eu agradeço a presença de todos e finalizo hoje essa reunião. Muito obrigado e agradeço, tá? A imprensa e a todos presentes.